Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o Bispo Ivan, nessa manhã, e quero abençoar a sua vida, e que esta manhã, abençoadíssima, esse dia, Deus possa derramar a sua graça sobre a vida de todos que vão estar ao alcance esta mensagem. Mas quero conjecturar com vocês a palavra de Deus aqui em Isaías capítulo 45, do verso 1 até o verso 5. Vem comigo. Diz o primeiro versículo: assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não fecharão. Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos ou tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, diz o Senhor, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito. Vem comigo. Eu a ti te chamarei pelo teu nome. Puste o teu sobrenome. Puste o teu sobrenome, ainda que não me conheças, diz o Senhor. Verso 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Glória a Deus, meu querido. Vem comigo. Aqui a Bíblia fala de um homem, um rei chamado Ciro, que na verdade esse rei Ciro foi o rei da Pérsia, e isso se deu no ano de 559 a.C. e até o ano de 530 antes de Cristo. E o rei Ciro ele fundou o Império Persa, ou melhor dizendo, o Império Equimênida, que se estendeu até a Pérsia. E, na verdade, se estendeu pela Pérsia, e foi até a Turquia e a Índia. Meu querido, presta bem atenção. A gente está vendo vários comentários fora da razão divina, comentários fora da Bíblia Sagrada, inclusive comentários que vêm atacando o próprio Israel de Deus. E eu quero declarar isso para você, que a gente tem que vigiar bastante com esses comentários e a gente procurar o comentário da Escritura Sagrada, porque o comentário da Escritura Sagrada vai provar, como está aqui em Isaías capítulo 45, verso 1, de que Deus está no controle de tudo. Quando eu falo que Deus está no controle de tudo, nós vemos aqui do verso 1 até o verso 5, depois há uma necessidade de você orar a Deus e meditar em profundidade naquilo que Deus tem falado acerca do que seriam os tempos vindouros, inclusive. Mas nós vemos aqui que Ciro, ele foi levantado e Deus o chamou como seu ungido, mas quando nós vemos aí o próprio Senhor dizendo, mesmo que tu não me conheça, mas eu te chamei como ungido. Olha, isso é de profundidade sério. E Deus levantou ele para dar livramento ao seu Israel de toda a Babilônia e as nações que, na verdade, queriam destruir Israel. E como nós sabemos, isso se deu, esse domínio de Ciro, de 559 a.C. ao ano 530 a.C. Meu querido, olha, Deus ele sabe o que faz, ele vai fazer o que ele quiser. Nós precisamos tomar posse mesmo dessa palavra, que Deus faz o que ele quer. Às vezes o homem quer mudar os princípios eminentes de Deus, e não é do jeito que o homem quer, não é do jeito que eu quero. Eu preciso entender isso. Eu preciso me esforçar para entender que Deus tem o domínio de tudo e tudo está sob os cuidados dele. E assim foi feito, e o Israel de Deus recebeu os livramentos.
Hoje nós vemos alguns comentários, e com certeza esses comentários são sem nenhuma causa e sem entendimento, falando mal do Israel de Deus, que justamente é a terra eleita. Mas nós vemos aqui também na palavra de Deus, que em Apocalipse capítulo 16, verso 12, nós vemos bem explícito ali, que nos tempos findouros, que o Apocalipse é o livro, né, da revelação do fim dos tempos, haveria novamente uma nação ou nações que se levantaria contra o Israel de Deus. Presta atenção, meu querido. Primeiro, Deus levanta Ciro. E levantou Ciro sem conhecer ele. Quando diz sem conhecer, não tinha princípios eminentes. Não adorava o Senhor, mas Deus escolheu, e quem vai questionar Deus naquilo que ele quer fazer? E deu livramento ao seu Israel. Bom, de lá para cá, Israel é uma nação pequena, uma nação rejeitada, Lamanto, na Arábia. Mas você já viu quantas nações grandiosas no passado, Hitler e outras nações, vamos fazer pesquisa. A gente não, vamos lá para o Google e perguntar quantas nações no passado se levantou contra os judeus ou se levantou contra o Israel de Deus. Precisamos fazer essa pesquisa para a gente poder entender, para não ficar vigilante acerca das fábulas e dos dogmas que atuam grandiosamente também para denegrir a imagem de Israel, para denegrir a imagem do próprio Senhor. Nenhuma dessas nações ficou de pé, meu querido. E a nação Pérsia, com Ciro, ajudou Israel. Você sabia que hoje a Pérsia, justamente, é justo uma nação que tem perseguido o povo de Deus, ou perseguido o Israel de Deus na atualidade? São coisas profundas. Deus é o dono da sabedoria. Hoje, a Pérsia é o Irã, que está se ajuntando contra outras nações para tentar destruir o Israel de Deus. Mas você já viu que eles estão subsistindo? E que eles subsistiram desde das perseguições antigas, no antigo concerto? Olha, vou te dizer um negócio, não tem como mudar o que Deus escreveu. Não tem como destruir o que Deus construiu. Não tem como abalar ou tentar arrasar ou destruir com aquilo que Deus já determinou que é dele. Nem tem como mudar o que é de Deus. Não tem como invadir o que é de Deus. Você já parou para pensar, se você é de Deus, também não tem nada que possa acabar contigo ou te destruir? A Bíblia vai até dizer abatidos, mas jamais destruídos. Então, do mesmo jeito que Deus levantou Ciro, Lamanto, Súbia, para destruir as nações que queriam acabar com o Israel de Deus, em 559 a.C. a 530, ou nesse período, ficou sob a proteção. Mesmo depois de Ciro, Deus continuou protegendo o seu Israel, protegendo o seu povo. Então, vamos vigiar. A Bíblia vai dizer no Salmo 122, se não me falha a memória, Salmo 122, versículo 6, que devemos orar pela paz de Israel. Vamos orar. Israel é a terra eleita. É através de Israel que nós estamos aqui hoje pregando, recebendo bênção, vitória. Porque primeiro, tudo veio primeiro a salvação para os judeus, depois para nós, que éramos gentios. Vamos somar em oração, para que Deus, na sua infinita misericórdia, nos dê aquilo que nós precisamos e alcançamos. E o melhor é morar com Jesus no céu. Muito cuidado com o que está sendo comentado nas mídias, né, através das redes sociais, que degrinem a imagem de Israel. Repreenda isso e fique na promessa, tá? Porque do mesmo Deus, da mesma forma, digo, que Deus foi com o seu Israel no passado, ele é contigo, ou é com o Israel dele da atualidade, que também somos nós, na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, não deixe de se inscrever no meu canal, fique bem ligadinho, né, porque as mensagens estão aí, e divida essa mensagem com outros, ajude, né, a despertar outras pessoas. Deus é fiel. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe, fica com Deus.